Pessoal, boa noite a todos. Maria Verônica, Carla, Elizabeth, Rosana, Célia, Marileide, Alexandra, boa noite, Marciana, boa noite a todos vocês que têm participado, Maria Imaculada, Maria Dulce. Que bom, nós temos algumas pessoas fiéis aqui no nosso estudo, né? Isso é bom porque vai dando assim uma continuidade, tá certo? Boa noite, Leila, Gislaine, Regina, Márcia Oliveira, Carlos, nosso ministro, também o João Estevão, nosso ministro, Valéria, Maria Reis. Como eu dizia, nós vamos dando continuidade ao estudo e vamos pegando um pouco a linha, né, do estudo mariológico, tá? É importante, de fato, se você não participar aqui na live, depois dá uma olhadinha lá no YouTube da nossa paróquia. Aproveito para pedir, se você não é inscrito no canal do YouTube aqui da Paróquia Imaculada Conceição, é só procurar, depois o Paulinho faz um reforço lá no Facebook da paróquia, indicando como é que fazemos para nos inscrevermos lá no YouTube, tá bom? Então, se você perdeu alguma das aulas, né? Então você pode assistir lá no YouTube. Lembrando que, na verdade, Cláudia está pedindo para marcar uma missa para o pai que vai fazer um ano, acho, né? Cláudia, por favor, entre em contato com o Paulinho, tá bom? Porque aqui as mensagens acabam se perdendo. Então manda um e-mail para a paróquia, ou então entre em contato com a Pascom aqui da nossa paróquia e indica para eles lá, tá bom? Que eles repassam para nós. Infelizmente eu não tenho como. Para mim, por exemplo, a sua mensagem até sumiu aqui da frente. Então depois eu tento resgatar e aí a gente entra em contato com você, tá? Então, como eu dizia, se você perdeu alguma aula, dê uma olhadinha lá no YouTube e veja a aula, tá bom? Como eu havia dito, a proposta é de fato que nós conhecemos um pouco mais a nossa fé e conhecemos um pouco mais a figura, né, de Maria, que é uma figura tão importante para nós católicos, né? Maria, para nós, ela não é um mero detalhe na história da salvação, né? Ela, de fato, colabora com Deus, né, na história da salvação. É a participação humana, né, na história da salvação que se dá através da participação ativa de Maria, certo? Então, vamos para frente e que Deus nos ajude a chegarmos até o fim, tá? Como eu disse também lá quando eu fiz a proposta dessas aulas, nós não temos pressa, né? Nós não temos pressa. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão desejando boa noite. Cleide, Vera, tantos outros, né, que passaram aqui que eu não vi, a Deilda, tá? Então, nós não temos pressa para terminar, né? Mas, claro, uma hora a gente tem que terminar, né? Hoje nós vamos falar do tema da maternidade divina. Quando nós rezamos a Ave Maria, na segunda parte da Ave Maria, nós dizemos Santa Maria, Mãe de Deus, né? Mãe de Deus. Então, a questão é, o que nós queremos dizer quando dizemos Mãe de Deus? Maria seria mãe da Trindade, né? Uma vez que Deus é trino, é unitrino,
Então é importante que nós saibamos, né, o que nós queremos dizer quando nós dizemos Maria, Mãe de Deus, tá? Claro que vocês já sabem muito provavelmente a resposta, né? Nós não estamos tratando, né, com pessoas, pelo menos pelas caras que eu vejo aqui aparecendo para mim, nós não estamos tratando com pessoas ignorantes assim na fé, no sentido de não saberem nada, né? Por diversas vezes vocês já devem ter ouvido, né, os padres falando sobre o tema Maria, Mãe de Deus, tá? Mas é apenas para ilustrar. Nós chamamos Maria de Mãe de Deus na oração da Ave Maria. O que nós queremos dizer com esta expressão, né? E como surgiu a expressão Maria, Mãe de Deus, uma vez que nós não encontramos essa expressão nas Sagradas Escrituras. Você pode procurar em todos os livros da Bíblia e você não vai encontrar o termo ou a expressão Maria, Mãe de Deus, ou Maria é a Mãe de Deus. Nós vamos encontrar textos, e aí sim, textos que indicam que Maria é Mãe de Deus. Que Deus? O Verbo de Deus encarnado, Jesus, né? Uma outra questão. Quando nós vamos falar dos dogmas marianos, e Mãe de Deus é o primeiro dogma mariano, né? Nós temos que ter em mente que os dogmas, eles não carregam consigo, né, a preocupação de enaltecer a pessoa de Maria, embora o façam, mas por participação à pessoa de Cristo, né? O que os dogmas estão querendo, de fato, é defender algum ponto cristológico em que a pessoa de Maria se encontra intimamente relacionada, né? Então, por exemplo, não dá para falar do nascimento de Jesus sem falar da mãe, né? Não dá para falar da encarnação do Verbo de Deus sem falar em quem o Verbo se encarnou, sem tratar da pessoa que foi agraciada com tão grande dádiva, né? Então, quando nós falamos, por exemplo, da santidade de Maria, esta santidade, claro, se dá em vista e por causa de quem ela é mãe, né? Ela é mãe de Jesus Cristo, o santo por excelência. Quando nós tratamos da Imaculada Conceição, a mesma coisa. Ela é preservada do pecado original em vista da encarnação do Verbo, né? Quando nós falamos da Assunção de Nossa Senhora, nós dizemos que aquela que teve a graça de ser a mãe do Redentor e por isso preservada de todo o pecado original, né? E não conhecendo em si o pecado que gera a morte e a corrupção do corpo, esta que não conheceu o pecado teria sido assumida por Deus no momento de sua dormição. Dormição seria um termo utilizado principalmente na Igreja Antiga, na Igreja Oriental, para designar a morte. A morte para o cristão não é uma fatalidade, né? Não é um fim de tudo. A morte é uma dormição. A morte é um estado em que nós deixamos de perceber a realidade na qual nós nos encontramos e adentramos em uma nova realidade, que é a realidade celeste. Então, Maria, ela teria sido assumida em corpo e alma, né? Enquanto que nós esperamos a ressurreição da carne, conforme nós professamos no credo. Em Maria isso já teria acontecido, mas isso nós vamos ver mais para frente, tá? Fazendo apenas uma pequena introdução. Então hoje nós vamos começar a tratar do dogma da maternidade divina. Por que começar? Porque existem questões que estão relacionadas ao dogma e que nós não podemos passar rápido, porque senão a gente não entende o dogma. Não adianta eu chegar aqui e dizer para vocês
que Maria é mãe de Deus porque foi definido no Concílio de Éfeso em 431, né? Tá, mas o que fez com que a igreja definisse esse dogma? O que fez com que a igreja se reunisse em concílio para afirmar a maternidade divina? Então é preciso percorrer o caminho teológico feito pelos santos padres, né, pelos grandes teólogos dos primórdios da igreja e pela tradição, para que a gente possa de fato lá na frente afirmar, diante de todos esses argumentos, diante do dado revelado, é que nós podemos dizer Maria, mãe de Deus, tá? Então, para tratarmos deste tema, é preciso voltarmos um pouco no tempo. O dogma da maternidade divina vai ser promulgado em 431 no Concílio de Éfeso e será uma resposta ao bispo de Constantinopla, chamado Nestório, tá? Que havia retirado, né, de suas pregações o termo Theotokos, em grego, que seria... Desculpe, tivemos uma falha aqui da internet, espero que isso não aconteça durante a nossa aula mais, tá? Então, esse bispo de Constantinopla, Nestório, ele vai retirar de sua pregação, ou seja, não vai utilizar o termo comumente utilizado já na igreja, quando trata de Maria, de chamá-la de Theotokos, ou seja, né, a mãe de Deus numa tradução livre. E, em uma tradução um pouco mais fiel ao termo, seria a geradora de Deus, né, ou aquela que vai parir Deus, né? Ou seja, dar à luz a Deus. Tá certo? Nós chamamos também Maria de Dei Genetrix, né, no latim, ou seja, aquela que gera Deus no seu ventre, tá? Nesse sentido, se há uma ruptura com uma pequena já tradição de chamar Maria Mãe de Deus dentro das comunidades cristãs, será preciso que a igreja analise a questão posta por Nestório e, de fato, ou confirme a sua posição ou condene a sua posição, né? A questão não é o fato de Nestório não utilizar o termo Theotokos, né? Ele vai utilizar o termo Christotokos, né? Ou seja, mãe do Cristo. Bom, nós sabemos que o verbo de Deus é o Cristo, né? Porque ele assume a natureza humana e assume a natureza humana para ser o Cristo de Deus, o ungido de Deus, né? Então a questão não está necessariamente no termo, mas na sua significação, ou no porquê, ou nas razões pelas quais Nestório não utiliza o termo Theotokos. Ele vai dar as suas explicações, e estas explicações, que nós veremos mais para frente, serão consideradas como heresia, ou seja, algo que não está de acordo com a fé comum da igreja, ou com o chamado sensus fidelium, né? Senso dos fiéis. Mas, como eu dizia, antes de entrarmos no tema de Nestório, é preciso voltar um pouco no tempo. Em 325, aconteceu um concílio chamado Concílio de Nicéia, porque foi realizado em Nicéia, para responder a uma outra heresia, né? A heresia conhecida como subordinacionismo, ou também arianismo, tá? Que afirmava que Jesus, que o Verbo, na verdade, não era de natureza divina, mas criatura divina assumida, e a maior de todas as criaturas. E há outras explicações também, outros termos utilizados,
que não vem ao caso. Qual que é o problema do subordinacionismo? Se o verbo não é Deus, mas criatura de Deus, primeiro eu nego o dado revelado. No Evangelho de João, por exemplo, diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e no versículo 14 vai dizer, e o verbo se encarnou e habitou entre nós, tá? Então, se o verbo é criatura e não é Deus ou não participa da natureza divina, logo ele não tem as características mostradas nos evangelhos. Ou seja, os evangelhos estariam errados, né? Então considerava-se a pessoa de Jesus, sim, como uma pessoa importantíssima dentro da história da salvação, mas não se compreendia que o verbo era Deus. Não se compreendia por parte desta heresia subordinacionista, tá? Mas a fé da igreja já proclamava o verbo como Deus. O verbo como a segunda pessoa da Trindade, né? Além da figura do verbo de Deus, depois vai entrar também dentro dessa perspectiva subordinacionista a pessoa do Espírito Santo, né? Também o Espírito Santo vai ser tido não como Deus, mas como criatura de Deus, o que é também heresia, porque foge do dado revelado, né? Então, diante disso, a igreja se reúne em um concílio convocado pelo imperador Constantino na cidade de Niceia, em 325. E é ali que nós teremos a definição da consubstancialidade do Verbo ao Pai, mostrando que Jesus, o Verbo de Deus encarnado na história, que recebe o nome na história de Jesus, né? E que Jesus, então, é, de fato, este verbo que é Deus, tá? Por isso que nós dizemos no início do credo niceno-constantinopolitano que nós cremos em Jesus Cristo, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para a nossa salvação se encarnou, né? Veja, o termo diz que o verbo é Deus de Deus, né? Significa que é Deus que vem de Deus. Luz da luz. O verbo é a luz que vem da luz. Esse Deus, essa luz, o Pai. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Ou seja, há semelhança de natureza entre as pessoas do Pai e do Verbo. Gerado, não criado. O gerado faz com que você participe da sua substância, da sua natureza, enquanto que o criado é um outro estranho a mim. Estranho no sentido de natureza, né? Não no sentido de conhecimento, mas de natureza. Peguemos, por exemplo, claro que é apenas um exemplo muito simples, né? Mas uma mãe, quando gera um filho, gera alguém que compartilha com ela a sua própria natureza. Ela está gerando um ser humano, está gerando um cachorro, né? Então, assim como a mãe é humana, o filho também será humano. Quando nós dizemos que o verbo é gerado e não criado, nós estamos dizendo que o verbo compartilha com o Pai da mesma natureza divina pertencente ao Pai. Logo, o verbo é Deus, tá? Então, gerado, não criado.
por ele todas as coisas foram feitas. Então, resgatando a teologia joanina do prólogo, Deus de Deus, luz da luz. Aliás, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nada se fez sem o verbo, vai dizer João lá no prólogo. Ou seja, na criação, o verbo já se fazia presente porque o verbo é Deus e existe desde toda a eternidade. Então todas as coisas foram criadas por meio dele. E para a nossa salvação, por nós homens e para a nossa salvação, se encarnou no seio da Virgem Maria, né? Então, isso confirma não só a divindade do verbo, como também a encarnação, tá certo? E é exatamente por causa da fé na encarnação do verbo, na Virgem Maria, no seio da Virgem Maria, que os cristãos começarão a chamar Maria de Mãe de Deus. O Concílio de Nicéia define a divindade de Jesus. Não significa que o Concílio de Nicéia inventa a divindade de Jesus, né? Eu vi um livro esses dias já tem um tempinho, né? Numa livraria, eu não vou lembrar agora o título, mas trabalhava meio que a ideia, né? Quando Jesus passou a ser Deus, né? E o autor vai trabalhar a ideia de que Jesus começou a ser visto como Deus pela igreja a partir do Concílio de Nicéia, porque seria interessante dentro de uma perspectiva política por parte do imperador e tal, né? Eu, claro, discordo totalmente desta ideia. Primeiro, porque nós temos documentos antigos, né, dos primórdios do cristianismo, que já tratam Jesus como Deus, né, que já falam que Jesus é Deus. Por exemplo, né, o próprio Evangelho de João, que deixa de forma clara que o Verbo é Deus, e o Verbo, ao assumir a natureza humana, vai receber na história o nome de Jesus. Tá certo? O nome de Jesus. Também Santo Inácio de Antioquia, né, desde muito cedo, vai trabalhar, finalzinho ali do primeiro século depois de Cristo, vai trabalhar em suas cartas, na carta aos Romanos, que ele escreve, que não está na Bíblia, né? Não é a carta de Paulo, mas uma carta que Inácio de Antioquia vai escrever aos Romanos, onde ele deixa bem claro, né, a fórmula Jesus Cristo, nosso Deus, né? Então já há uma fé na divindade de Jesus, tá? E tantos outros autores, tantos outros padres da igreja que nós vamos ver hoje. Então perceba que para que nós possamos falar de Maria, Mãe de Deus, é preciso primeiro confirmar no pensamento dos santos padres a divindade de Cristo, tá? Confirmar que há muitos teólogos, muitos pensadores dos primórdios do cristianismo que já viam na pessoa de Jesus não apenas o homem Jesus, mas o próprio Deus. Reconheceram naquela pessoa histórica de Jesus o próprio Deus que vem a nós, tá? Dentre tantos padres que vão falar da encarnação ou reconhecer a divindade do Verbo, né? Os primeiros, eu já falei Santo Inácio de Antioquia, né? Embora não trabalhe assim de forma muito clara, né? Com argumentos, porque esse não era a intenção dele, né? Mas ele vai utilizar termos que identificam, né, ou que revelam a fé já do final do primeiro século na divindade do Verbo, na divindade do Cristo, tá? E assim como outros teólogos, né, por exemplo, Santo Irineu, na sua obra Contra as Heresias, ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer: tal é a razão pela qual o Verbo se fez homem e o Filho de Deus, Filho do homem,
é para que o homem, unindo-se ao Verbo e recebendo assim a filiação adotiva, se torne filhos de Deus, filho de Deus. O que Irineu está dizendo aqui? Né? A finalidade da encarnação, né? A finalidade da encarnação do Verbo de Deus, transformando-se não apenas em filho de Deus, mas também em filho do homem, é exatamente para que nós, homens, possamos ser filhos de Deus. Né? Então, esta é a finalidade, que nós recebamos a filiação adotiva. Então, a encarnação tem esta finalidade, né? Também o termo que Irineu utiliza, né? O verbo que se faz homem, né? O verbo que se faz homem. Deus que se faz homem. A divindade que se faz humanidade, né? Que assume para si a humanidade. Ainda ele vai dizer o verbo de Deus, e aí ele vai nomear o verbo de Deus, né, com o nome histórico, Jesus Cristo, nosso Senhor, por causa de seu amor superabundante, se fez exatamente o que somos, a fim de fazer de nós exatamente o que ele é. Veja que coisa interessante, né? Que coisa interessante. Vou repetir esse pensamento de Santo Irineu. O verbo de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, por causa de seu amor superabundante, se fez exatamente o que nós somos. O que nós somos? Seres humanos, né? Então, o verbo se faz exatamente, se faz de fato ser humano. Isso é uma resposta a uma outra heresia, chamada docetismo, né? De corrente gnóstica, que afirmava que a chamada encarnação do verbo era uma encarnação aparente, que o verbo não teria de fato se encarnado, mas seria uma encarnação aparente, né? Uma encarnação figurativa. Então, tudo que o verbo teria vivido como pessoa histórica, Jesus Cristo, seria uma vivência aparente, porque o verbo não pode ser, por ser Deus, não pode ser afetado por nada que seja humano, né? E Irineu vai responder de forma muito clara, né? O verbo de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, por causa de seu amor superabundante, se fez exatamente o que somos, a fim de fazer de nós exatamente o que ele é. Isso é trabalhado, principalmente na teologia oriental, como divinização, né? Deus se faz homem para que o homem seja divinizado, ou seja, para que o homem seja Deus, não em natureza, mas participe da divindade de Deus, tá certo? Então, esta é a perspectiva. Também, Clemente de Alexandria vai tratar, né, da encarnação do Verbo. Ele vai dizer o seguinte: o Verbo de Deus se tornou homem a fim de que tu aprendas também por um homem como um homem pode se tornar Deus. Olha que coisa interessante, né? Veja que desde o princípio, Clemente de Alexandria está também ali final do século I, início do século II, Clemente de Alexandria também vai trabalhar a mesma perspectiva de Irineu de Lyon. Ele vai dizer que a finalidade da encarnação do Verbo é fazer com que o homem se transforme em Deus. Mais uma vez eu repito, não a partir de sua natureza, né? Não é uma união de naturezas no sentido... eu utilizaria aqui um termo, né, que é próprio da teologia, né, mas num sentido consubstancial, né, mas é a ideia da adoção filial que nos dá os mesmos direitos, né, do filho legítimo que é Cristo Jesus.
Então, a finalidade da encarnação do Verbo é que nós participemos de maneira definitiva da realidade divina, né? João Paulo II vai dizer, né, que Jesus é o rosto divino do homem e o rosto humano de Deus, né? Em Jesus nós encontramos o rosto divino do homem, ou seja, a encarnação diviniza o ser humano, e o rosto humano de Deus, a encarnação humaniza Deus, né? Porque uma das pessoas da Santíssima Trindade vai assumir para si a natureza humana. Tá dizendo aqui a câmera saiu do foco. Eu não sei, mas para mim tá do mesmo jeito aqui. Pode ser alguma interferência de sinal, tá bom? Eu não entendo muito dessas coisas, então vou falando e aí vocês vão me dando esses toques, tá? Para mim tá normal aqui. Também um outro padre da igreja, mais alguém aí tá percebendo, pessoal, que a câmera saiu do foco? Por favor, responda aí nos comentários se você está me vendo normalmente. Ai, que estranho. Então, deve ser alguma coisa aí contigo, viu, Alexandre? Porque o pessoal tá respondendo aqui que tá ok, tá? Então, acho que você foi sorteado, tá? Um outro padre da igreja, né, chamado Orígenes, ele vai dizer o seguinte: com Jesus, a natureza divina e a natureza humana começaram a se entrelaçar, a fim de que a natureza humana, pela participação na divindade, seja divinizada, tá? Olha que coisa interessante também o que diz Orígenes, e olha a ideia da finalidade da encarnação. A finalidade da encarnação não é simplesmente redimir o ser humano do pecado, né? Às vezes a gente olha muito para a questão do pecado, né? Não que não seja, claro que a redenção nos salva do pecado, mas a encarnação não tem apenas a finalidade da justificação, né? Ou do perdão dos pecados. A encarnação tem a finalidade da divinização do ser humano, de fazer com que o ser humano alcance plenamente o seu ser humano, que é ser imagem e semelhança de Deus, tá? Então, os padres da igreja já vão trabalhando muito isso. Nesse sentido, minha gente, nós vemos que há em Cristo uma espécie de intercâmbio salvífico, né? Nós vemos que há esse intercâmbio porque nós consideramos que Deus se faz homem. Deus participa da realidade humana, a fim de que a humanidade participe da realidade divina. E aqui está a grande questão. Se Jesus é Deus, se a encarnação é real, não é uma encarnação aparente, se de fato o Verbo de Deus foi gerado no ventre de Maria, logo eu posso dizer que Maria é mãe de Deus porque gerou no seu ventre o Verbo que é Deus. Então, a partir do momento em que que o Verbo assume a natureza humana através de uma mulher, esta mulher passa a ser mãe de Deus, né? Dentro da dinâmica histórica, ou no mistério da encarnação, porque
o Verbo, quando assume a natureza humana, não deixa de ser Deus. E o Verbo de Deus não incorpora na pessoa de Jesus, mas é a pessoa de Jesus. Então, os cristãos, vendo a definição de Nicéia, já vão começar a trabalhar essa ideia de Maria, Mãe de Deus. Nós não temos nada definido, mas o costume vai começando a aparecer de tratar Maria como Mãe de Deus, de falar de Maria como Mãe de Deus. Então, Maria não é mãe da divindade, da essência divina. Maria não gera a essência divina ou a natureza divina do Verbo, tá? Maria gera a natureza humana do Verbo que é Deus. Por isso nós dizemos que Maria é mãe de Deus. Se Maria fosse geradora da natureza divina ou da essência divina ou do ser Deus, né, ela deveria ser mãe também do Pai e do Espírito Santo, tá? Mas Maria é mãe do Verbo encarnado que é Deus. Então, ao gerar humanamente Deus, em Deus, na segunda pessoa da Trindade, não se separa as naturezas humana e divina. Por isso que eu não posso dizer que Maria é mãe apenas da parte humana, né? Ou, utilizando, né, de uma maneira mais simples, de uma parte humana de Jesus. Não. Maria é mãe do todo, Maria é mãe da pessoa do Verbo, que na história recebe o nome de Jesus, né? Então, a partir do momento que o Verbo é gerado em seu ventre, ela não é mãe de naturezas, ela é mãe de pessoa. E a pessoa do Verbo, ao assumir a natureza humana, ele de fato se solidariza com a natureza humana de tal forma que assume para si todas as nossas características, menos o pecado, como diz a carta aos Hebreus, né? Exatamente porque não há um distanciamento na pessoa do Verbo entre natureza humana e natureza divina, tá? A Alexandra está dizendo aqui, confuso para mim. E é de fato confuso, viu? Por isso que é bom explicar isso de maneira muito clara e vou mais uma vez repetir. O Verbo de Deus é gerado eternamente pelo Pai. Então, a natureza divina, o ser Deus do Verbo, não é gerado por Maria. O ser Deus do Verbo é gerado pelo Pai, né? Então, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo, né, o Filho, é Deus porque participa eternamente por geração da natureza divina própria do Pai. Então, quem dá a natureza divina ao Verbo é o Pai, tá certo? É Deus Pai. Isso se dá eternamente, ou seja, não tem um princípio, né? Se dá desde toda a eternidade. Quando o Verbo assume a natureza humana, né? Quando o Verbo assume a natureza humana, tornando-se humano, ele assume esta humanidade a partir de Maria. Mas para ser humano, ele não deixa de ser Deus. O Verbo permanece sendo Deus e agora é também homem. E ao ser gerado no ventre de Maria e não deixando de ser Deus, nesta única pessoa, o Verbo divino, que na história vai ser chamado de Jesus Cristo, né? Esta única pessoa, que é Deus e é homem, ao ser gerado no ventre de Maria, fará com que Maria seja chamada Mãe de Deus, e não apenas Mãe do homem ou Mãe do Cristo, porque não podemos separar em Jesus Cristo a sua humanidade e a sua divindade.
Embora eu diga que a humanidade do Verbo é concedida por Maria, eu não posso dizer que Maria gera apenas o ser humano, porque senão eu vou ter que considerar que a encarnação não se dá de forma real. É como se o Verbo simplesmente se aliás, não se encarnasse, incorporasse na pessoa de Jesus. Então nós teríamos duas pessoas e duas naturezas. A pessoa do Verbo, natureza divina, a pessoa de Jesus Cristo, natureza humana. A pessoa de Jesus Cristo seria incorporada pelo Verbo. Isso não acontece. Não é isso que nós dizemos, né? Mas que uma única pessoa, o Verbo divino, de natureza divina, se encarna na pessoa de Maria. Essa única pessoa de natureza divina agora passa a ser também homem e não apenas Deus, recebendo natureza humana de Maria, tá? E porque é uma única pessoa, não se pode separar nessa pessoa as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então, quem que Maria gera em seu ventre? Maria gera em seu ventre o Verbo de Deus que se humaniza. Se Maria gera em seu ventre o Verbo de Deus, e não apenas um ser humano, né? Logo, ela é mãe de Deus dentro da perspectiva da história da salvação. Entende? Então, é interessante nós vermos isso, né? Por isso que eu dizia que não basta apenas chegar aqui e dizer Maria é mãe de Deus, porque isso foi definido no concílio de Éfeso. É preciso entender o percurso. Veja que tem muito mais coisa envolvida. Tá? Tem muito mais coisa envolvida. Primeira coisa envolvida, a primeira questão grande a ser trabalhada, a questão da encarnação do Verbo. Tá? Maria é mãe de Deus por causa da encarnação. Se o Verbo não tivesse se encarnado, Maria não poderia ser chamada mãe de Deus. Mas porque o Verbo, que é Deus, única pessoa, assume a natureza humana, essa natureza humana, que é dada por Maria, que é uma natureza 100% humana, participa. Aliás, deixa eu reformular aqui, porque eu fico olhando aqui as letrinhas que vão subindo e eu acabo me desconcentrando. Então, esse Verbo de Deus, que é uma única pessoa, né? Uma única pessoa, que é num primeiro momento divina, ao se encarnar, se encarna no seio de Maria. E se encarnando no seio de Maria, recebe dela humanidade. Tá? E não deixa de ser Deus. Se não deixa de ser Deus e é também agora ser humano, essa única pessoa, Verbo divino, agora chamado Jesus de Nazaré na história, ou Jesus Cristo, faz com que Maria seja identificada pelos cristãos como mãe de Deus, porque o Verbo é Deus e é homem, tá? Por isso que eu não posso chamar apenas de Maria, falar apenas que Maria é mãe de Jesus Cristo, porque isso de certa forma me liga muito à perspectiva histórica. Não que esteja errado, não está errado, tá? Mas se eu não tiver isso bem explicado, se eu não souber que de fato Jesus Cristo é o Verbo de Deus encarnado, eu posso criar confusão e cair em heresia. E é o que vai acontecer com Nestório. Nestório, ele vai trabalhar exatamente essa separação de naturezas e considerar que há duas pessoas. Isso nós vamos ter que ver na próxima aula, porque aqui já está se alongando, né? Ele vai afirmar que Maria seria mãe apenas da parte humana de Jesus Cristo e que o Verbo, de fato, teria se
incorporado de alguma forma, né? Ou passado a existir na pessoa de Jesus. Ou seja, não haveria de fato uma encarnação. E é daí que vai dar toda a problemática, porque Nestório vai contra a tradição de Nicéia, aquilo que já foi definido no Concílio de Nicéia, reconhecendo que o Verbo, que é Deus, se encarnou, ou seja, se tornou homem, e não se incorporou num homem chamado Jesus. Ok? Pessoal, eu sei que é um pouco confuso, né? Principalmente agora, mas a partir das próximas aulas isso vai ficar um pouco mais claro, tá? Entender a ideia da encarnação do Verbo é de fato, principalmente quando a gente está começando, uma questão complicada. O que tem que ficar para nós hoje é: o Verbo de Deus encarna-se. Ao se encarnar, recebe na história, recebe, né, por seus pais, o nome de Jesus, que por causa de sua missão será chamado mais tarde pelos apóstolos de Cristo. Por isso nós chamamos de Jesus Cristo, né? O Cristo identifica a missão de Jesus, a missão do Verbo na história, tá? Tendo isso claro, o resto a gente vai trabalhando ainda, tá bom? Tem algumas perguntas, né, que vão chegando, né? O Alexandre diz aqui, deixa eu ver se eu vou entender o que ele está querendo dizer. Há os testes realizados em que somos cromossomos, em que nos cromossomos há somente a parte feminina em sua composição e a parte que seria masculina não há, por ser ato de Deus, pelo Espírito Santo, Verbo de Deus. Alexandre, eu desconheço, na verdade, né? Porque o que nós temos de mais próximo daquilo que é físico, né, de Jesus, seria as chamadas relíquias, ou os milagres eucarísticos, mas eu desconheço essas análises. Então, eu me permito não comentar, tá bom? Porque eu não conheço, não estou por dentro dessa situação. Mas mesmo essa questão, né, científica, não anula, né, não anula o valor da história salvífica, né, não anula o fato de o Verbo de Deus ter vindo até nós, ter se encarnado e através da sua encarnação ter nos divinizado, né? Nos oferecido uma nova realidade, tá bom? Bom, pessoal, eu penso que, para não ficar muito cansativo, a gente para hoje aqui. Nós falamos um pouco sobre a questão da encarnação e na próxima aula a gente entra na heresia nestoriana, né? E os argumentos de Cirilo de Alexandria, que será o grande combatente, digamos assim, aquele que vai de fato debater com as teses de Nestório e vai mostrar que o que há de fato, segundo a revelação, segundo os evangelhos, segundo a grande tradição da igreja, é encarnação, tá bom? Creio que é isso, espero ter ajudado por hoje e depois a gente vai sanando as dúvidas que forem aparecendo, tá? Deixem nos comentários, assim que possível eu vou dar uma lida nos comentários e tentarei responder, tá bom? Aquilo que for possível. E lembrando sempre, né? Nós estamos falando de dados de fé. Então, a fé, ela ao mesmo tempo que nos revela Deus, ela nos esconde Deus, né? Deus é sempre mistério. As nossas palavras, os nossos argumentos não são capazes de esgotar de fato quem é Deus, né? Deus está muito acima de nós, tá?
Então, o que nós estamos tentando fazer é explicar o porquê nós cremos da forma como cremos, ok? Mas, claro, dúvidas sempre existirão, o mistério de Deus continuará, porque se nós esgotássemos o mistério de Deus, Deus não seria mais um mistério, Deus não seria mais Deus, né? Deus está muito além de nós. Tudo que nós falamos de Deus, nós falamos porque Ele nos revela, né? E não porque nós somos expert em Deus, né? E tudo que falamos de Deus, de certa forma, falamos porque nos revela e por aproximação, por palavras próximas que tentem traduzir o que nós queremos dizer, né? Porque nenhuma palavra é capaz de esgotar o mistério de Deus, tá? Então é isso. Vamos rezar um Ave Maria e vamos pedir a bênção de Deus também, né? Sobre todos nós, de maneira especial por todos aqueles que têm sofrido com essa pandemia, mas também aqueles que têm sofrido com outras doenças, né? Tantas doenças que têm feito o nosso povo sofrer, às vezes a falta de cuidado por parte dos governantes e também de nossa parte, né? Às vezes a gente gosta só de criticar quem está no governo, seja prefeito, governador, presidente, e a gente vai tirando a nossa responsabilidade, né? E nós também somos responsáveis, tá? Então, que a gente possa rezar por todos aqueles que sofrem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe cada um de vocês, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos.